Gostaria de fazer uma pequena alusão à leitura que a nossa irmã fez, no que se refere às lágrimas, lembrando, como inclusive foi citado no texto, que lágrima não é sinônimo de tristeza. Lágrima não significa sofrimento. Por isso que aquele medo ou aquela aversão que alguns de nós possa ter às lágrimas não tem razão de ser. Choramos quando estamos em êxtase de alegria. Choramos em momentos de tristeza. Então, a lágrima, ela é tão somente uma reação física, fisiológica aos nossos sentimentos. Podem ser de alegria ou de tristeza. E mesmo quando as lágrimas vêm causadas por tristeza, ainda assim não são de todo ruim, porque as nossas tristezas, elas são já um passo, um caminhar para o nosso aperfeiçoamento. Não devemos esquecer que nós estamos num mundo de expiações e de provas, e que muitas vezes somos submetidos a provas que nos expõem às fragilidades, às nossas fragilidades. E ao vermos expostas as nossas fragilidades, podemos nos inquietar, e isso nos trazer tristeza, melancolia, mas ainda aí não é motivo para desespero, porque diante de momentos como esses, devemos sim aprender com eles a identificar essas fragilidades e nos fortificarmos a partir delas. Aprendemos que a doutrina espírita é o consolador prometido. E por consolador, entendemos, dentre outras coisas, aquele que vem para enxugar as nossas lágrimas, para nos consolar. E não há consolo maior do que o entendimento das causas dos nossos sofrimentos. Neste ponto, a doutrina espírita é pródiga em nos dar informações, em nos trazer revelações que nos ajudam a entender as causas dos nossos sofrimentos e, a partir daí, entendendo as causas, não sofrermos além do necessário. O sofrimento, ele é, como tantos outros instrumentos, caminho de transformação. Não é necessário, obviamente, que soframos para aprender. Não é determinante, pelas leis da natureza, que tenhamos que sofrer para aprender. Claro que não. O sofrimento nos alcança quando nós, rebeldes que ainda somos, nos rebelamos contra essas leis que regem a orquestra universal e, ao infringi-las, mais ou menos dia, recebemos a devida compensação da infração. Desta forma, entendemos que aquelas coisas desagradáveis pelas quais passamos, longe está de ser castigo, como aprendemos em outras doutrinas religiosas, que por intermédio da imposição do medo, nos leva a temer os castigos de Deus, ao invés de amá-lo pela benevolência que tem para com a nossa ainda insapiência. Então, as lágrimas devem ser vistas por todos nós, quando caírem sem revolta, como um passo, um caminho para a nossa transformação. E é claro que longe está de ser correta aquela afirmação popular que diz que homem não chora. Homem chora sim. E por que não?
e deve chorar, sim, quando sentir vontade. E por que não? Principalmente se essas lágrimas estiverem sendo causadas por alegrias, por coisas alegres. Então, vê-se aqui, acolá, no cinema ou na frente da TV, diante daquelas cenas mais comoventes, os homens saem da sala, inventam uma desculpa, diz que vão ao banheiro, que vão tomar água. Mentira, é para que a gente não os veja chorando diante daquela cena mais comovente. Não façam isso, podem chorar. Não é vergonhoso. Eu também saio para ir beber água nesses momentos. Bom, gente, feito esses comentários rápidos sobre a leitura, vamos agora para o nosso tema de hoje, regiões de bênção e de dor. Como a nossa irmã falou, este tema consta do livro No Limiar do Infinito, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Mas também busquei, no Livro dos Espíritos, eu tenho um gosto bem particular pelo Livro dos Espíritos. E lá nas questões, a partir da 1012, Kardec trata dessa temática com o Espírito Verdade. E eu busquei essas informações na edição 76ª do Livro dos Espíritos, tradução de Guilom Ribeiro. E aqui eu abro um parênteses para uma informação que talvez alguns de vocês não saibam. Nós aprendemos de que o Livro dos Espíritos é composto por 1019 questões. Aqui e acolá, nós vamos encontrar edições com 1018 questões. O porquê que acontece isso? O Guilom Ribeiro nos explica nesta edição que essa diferença de uma questão começou em 1860, na segunda edição do Livro dos Espíritos, quando, por um equívoco, o Kardec ele excluiu a questão 1011. Então, da questão 1010, ele pulou para a questão 1012, saindo 1019 questões, quando, na verdade, a questão 1011 foi subtraída. Nesta edição, na 76ª da FEB, seguiu-se a sequência correta das questões, por isso que ela aparece com 1018 questões e não 1019. Apenas para conhecimento de todos, caso leiam algum livro dos Espíritos que tenham apenas 1018 questões e não 1019. Essa foi a causa. Ok. Regiões de bênçãos e de dor. Alguns de nós, como eu, oriundo da Igreja Católica, minha infância foi toda na Igreja Católica, me tornei espírita aos 19 anos, um dia desse. E nós aprendemos lá na Igreja Católica, até como uma forma de cativar os fiéis na busca do seu melhoramento, do seu aperfeiçoamento. E utiliza-se lá algumas técnicas não utilizadas na doutrina espírita de conduzir os fiéis por determinadas imposições de medos. Por exemplo, quem não tem medo do inferno? Eu tinha muito medo do inferno. E se a minha mãe quisesse me convencer para ir para a igreja, bastava dizer que se eu não fosse para a igreja, era um sério candidato a ir para o inferno. Estava convencido. Falando desse jeito, eu não faltava uma missa. Mas o tempo passa e nós vamos amadurecendo. Até que um dia, eu tinha por volta dos 15 anos de idade, seguindo umas dessas orientações da minha mãe, convencido desse jeito, cheguei bem cedo na missa, na igreja. O padre se aproximou,
e nós começamos a conversar. E eu estava com essa questão do inferno me incomodando. E perguntei para ele o que a gente teria que fazer para não ir para o inferno. Certamente ele se surpreendeu com a pergunta, mas ele disse que nós deveríamos obedecer tudo o que Jesus nos falou. Sábia orientação do Padre. Devemos seguir as orientações de Jesus. O tempo passou e eu conheci a doutrina espírita. E só muito tempo depois, eu vim perceber e entender que o padre, naquele momento, conscientemente ou não, me dava a chave para nunca mais temer o tal do inferno. Estudando a doutrina espírita, estudando os evangelhos, nós vamos descobrir que em nenhum momento Jesus nos prometeu o inferno. Em nenhum momento Jesus titubeou na certeza de que todos nós, mais dia menos dia, atingiremos o outro lado da moeda, ao invés do inferno, o céu. E nós continuamos crescendo com essa ideia antagônica, onde de um lado está o inferno e do outro lado está o céu. E nós, no meio disso tudo. Se o inferno está do lado e o céu está do outro, no meio está o purgatório. E como nós estamos no meio, entre o céu e o inferno, chegamos à conclusão que, na verdade, nós estamos no purgatório. Que notícia boa nesta sexta-feira, hein? Descobrimos que estamos no purgatório. Mas a doutrina espírita, ela não nos fala no purgatório. Ela nos fala numa zona intermediária, onde alguns de nós poderão passar por lá antes de atingir lugares mais prazerosos. E ao invés de purgatório, nós fomos apresentados ao umbral. Não melhoramos muito, porque purgatório e umbral parecem bem parecidos um com o outro. E nós continuamos com medo. Ora, deixei de ir para o inferno, mas caí no purgatório. Não melhorei tanto. O que eu quero mesmo é o céu. Todos nós queremos isso, queremos ir para o céu. E retornamos àquelas orientações lá do Padre, que para não ir para o inferno, para ir para o céu, devemos seguir as orientações de Jesus. Como Jesus não nos fala em nenhum desses três, o que temos que fazer? Estudar. Vamos pesquisar para entender onde é que está a chave dessa questão. E a doutrina espírita é pródiga também em informações que irão nos aliviar a consciência, deixando-nos claro de que nenhum nem outro nos espera. Nem o inferno, nem o céu nos espera. Porque, na verdade, nós podemos viver nesses ambientes atualmente, neste momento. Podemos experimentar céu e inferno aqui mesmo onde estamos. Porque os conceitos de céu e inferno não passam de ambientes, de situações conscienciais da alma humana. O céu e o inferno estão na nossa consciência, no nosso estado de consciência. Para isso, vamos começar acompanhando o raciocínio de Kardec a partir da questão 1012 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos?
É a primeira questão de Kardec, a primeira pergunta de Kardec nessa temática. Haverá no universo lugares circunscritos, delimitados, onde os espíritos gozarão suas penas ou suas recompensas? E o Espírito Verdade responde: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Ou seja, esta frase do Espírito Verdade já nos dá uma dica de que realmente é em Jesus onde nós vamos encontrar resposta para isso. Vou repetir essa frase. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Com relação a esta frase, o que é que Jesus nos disse? Jesus falou: a cada um segundo as suas obras. Olha que semelhança entre a frase de Jesus, a cada um segundo as suas obras, e esta frase do Espírito Verdade respondendo a Kardec. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. E continua: cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa desgraça. E como eles, os espíritos, estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma coisa ou a outra. Ou seja, está claro de que céu e inferno, como lugares circunscritos, não existem. Se algum de nós ainda alimenta o medo de ir para o inferno, pode ficar tranquilo. Não vai para o inferno porque ele não existe. Por outro lado, se alguém alimenta a esperança de, ao desencarnar, ir para o céu, lamento informar, também desista dessa ideia, porque o céu, como imaginamos, e veremos daqui a pouco algumas definições de céu, também não existe. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Ora, nós já aprendemos também com a doutrina espírita que na escala dos mundos, a Terra representa o segundo nível, ou seja, o primeiro nível dos mundos, chamado de primitivos, é seguido no segundo nível pelos chamados mundos de expiação e provas. Exatamente o mundo onde nós vivemos hoje, no mundo de expiações e de provas. Consequentemente, se nós estamos habitando um mundo de expiações e de provas, é porque precisamos expiar e provar e ser postos à prova. Isso significa que no mundo deste nível não existe espaço para felicidades permanentes. No nosso mundo não está previsto ambientes para felicidades duradouras. Nós vamos encontrar isso nos mundos felizes, nos mundos angelicais, níveis superiores. Então, isso significa que nós não teremos momentos de felicidade na Terra? Claro que não. Claro que teremos momentos de felicidade, entremeados de momentos de tristeza, entremeados de momentos de provação, entremeados de momentos de expiação. Esses momentos de provação
de expiação, provavelmente são os momentos que mais nos exigem as lágrimas da leitura da nossa irmã no início. Mas sabendo agora que esses momentos de expiação e de prova nada mais são do que momentos da nossa existência que nos convida para aquilatarmos, analisarmos melhor nossos comportamentos com vista ao aprimoramento, justifica a não necessidade de lamentações diante desses momentos de lágrimas. Haverá lágrimas sobre a terra, muitas lágrimas. Mas não significa que essas lágrimas precisarão ser seguidas de um estado de incompreensão e muito menos de revolta. A revolta, quando nos revoltamos, estamos desperdiçando momentos sublimes de melhoramento espiritual. As lágrimas, elas compõem intrinsecamente a nossa condição de espíritos encarnados no mundo de expiações e de provas. Para alguns, de duras provas. Rechear o tempo em que aqui estamos com momentos de alegria é missão nossa. Minimizarmos os momentos de tristeza, transformando o mais possível em momentos agradáveis de aprendizado, é sabedoria nossa. Quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo, meu reino de alegrias eternas, meu reino de amor infinito, meu reino de compreensão, não é deste mundo. Porque neste mundo de expiações e provas, não comporta momentos eternos de alegria, de felicidade, de compreensão, de amor. Dentro ainda da questão 1012, Kardec pergunta, de acordo então com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens os imaginam? Resposta: céu e inferno são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, pela lei de afinidade. Consequentemente, as inúmeras famílias consanguíneas que se formam sobre a terra nada mais são do que a representação material de laços espirituais que se unem para resgatar débitos pretéritos e construírem juntos ou reconstruírem juntos as vidas desmanteladas no passado por equívocos desta mesma família. Aqui se reúnem espíritos afins, às vezes unidos pelos laços de sangue, pelos laços consanguíneos, pelos laços familiares, mas também unidos pelos laços de amizade, pelos laços do trabalho, pelos laços da religião que nos une, fazendo-nos aproximar um dos outros para que possamos
resgatar equívocos do passado, corrigindo erros cometidos no passado, cujas consequências vivenciamos no presente. A sabedoria está em aproveitarmos essas oportunidades e não transferirmos para o futuro essas mesmas consequências. Daí, Jesus orientar: concilia-te com teu inimigo enquanto é tempo. O momento da encarnação é o momento destinado para que possamos nivelar conhecimento, nivelar os sentimentos, resolver pendências do passado, de forma que, quando a desencarnação nos surpreender, possamos adentrar a vida espiritual com a consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para resolver as pendências que trouxemos das existências anteriores. E continua o Espírito Verdade: mas podem reunir-se onde queiram os espíritos, quando são perfeitos. Quando há não perfeitos, como nós, somos levados, somos destinados compulsoriamente para determinados orbes compatíveis com o nosso padrão evolutivo. Tal qual agora, o nosso padrão evolutivo, o nosso padrão de aperfeiçoamento se coaduna com o nível evolutivo do planeta Terra. Por isso aqui estamos. Por isso que não temos o direito de reclamar da situação da nossa sociedade. Por isso que nós não temos o direito de colocar a culpa naqueles que aos nossos olhos de hoje conturbam a nossa vida social. Se aqui estamos, é porque estamos compatíveis com esse grau de evolução. Mas a gente pode se perguntar: mas o meu padrão evolutivo não me permite as atrocidades que vemos graçar na Terra sobre hoje? O grande número de assassinatos, a devassidão no campo do roubo, da devassidão. Eu não pactuo com isso. Por que eu estou aqui então? Vale lembrar que em uma escola não existem apenas estudantes ignorantes. Na escola também estão os professores. Vale lembrar que nos cárceres, nas prisões, não estão apenas os condenados da justiça. Lá também estão os policiais, os responsáveis pela lei e pela ordem. Então, se numa escola você está e não é aluno, talvez você esteja convidado a ser professor. Se você se encontra numa outra simulação da Terra, num cárcere, e não é meliante, então talvez você esteja sendo convidado a ser condutor da lei e da ordem. E numa escola, não cabe aos professores censurar a ignorância dos alunos. Numa escola, cabe aos professores ensinar os alunos para que eles deixem de ser ignorantes. Então, se a condição da nossa sociedade hoje nos incomoda, talvez seja o momento para que nós possamos participar da reconstrução dessa sociedade, dando o nosso exemplo para melhorá-la e melhorar aqueles que ainda não agem de acordo com o nosso padrão de comportamento. Estudar a doutrina espírita nos exige um grau de consciência que algumas vezes incomodam algumas pessoas. Certa vez uma colega
encontrando uma colega que eu a conhecia espírita, perguntando como estava indo os estudos, fui surpreendido pela resposta: deixei de ser espírita, não sou mais espírita. E eu me surpreendi, mas por que você deixou de ser espírita? Porque o espiritismo é muito pesado. Depois que eu comecei a estudar o espiritismo, eu me vi premida de resolver algumas questões que antes resolvia facilmente e hoje eu não consigo mais, porque a consciência me indica que isso não deve ser feito, isso não deve ser dito, isso não deve ser praticado. Que maravilha, disse para ela. Mas a culpa não é do espiritismo. Não é o espiritismo que está pesando sobre você. É a tua consciência, que despertada pelo conhecimento espírita, começa a nos exigir comportamentos que se coadunam com o conteúdo evangélico da doutrina. E isso pode nos incomodar. Ora, se antes alguém me dava um empurrão no ônibus, no metrô, eu dava-lhe outro empurrão e tudo resolvido. Se antes alguém me xingasse do trânsito, eu abria o vidro, devolvia o xingamento e estávamos resolvidos. Mas hoje a doutrina espírita me impede de fazer isso. Não é a doutrina espírita que te impede de fazer isso. A doutrina espírita não nos impede nada. Pela doutrina espírita, nós somos livres para fazer o que quisermos. Pela doutrina espírita, nós reforçamos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir. A consequência da doutrina espírita é que nos impede. E a consequência do estudo sistemático da doutrina espírita redunda numa consciência desperta que nos indica, que nos aponta os erros de atitude e de comportamento. Por isso que estudar o espiritismo exige comprometimento e responsabilidade. Só aí é que nós entendemos aquela frase conhecida também dentre nós, que diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Se nos foi dado muito conhecimento, nos será exigido uma mudança de comportamento compatível com o grau de conhecimento recebido. E é essa mudança de atitudes e de comportamento que vão definir o céu e o inferno em que vivemos desde já. É esse nível de conscientização, esse nível de consciência, essa consciência desperta, que nos diz que não devemos revidar o xingamento do trânsito, que nos diz que não devemos devolver a ingratidão com ingratidão. É esse conhecimento que nos diz que não devemos devolver o mal com o mal, que algumas vezes nos incomoda. Mas se isso acontece com algum de nós, a partir de hoje não vai acontecer mais. Porque nós sabemos que quando nós nos rebelamos contra esse estado de consciência, essa não aceitação da mudança pode ser a causadora das lágrimas do presente e do futuro. Aceitar a mudança é também missão nossa. Reconhecer a necessidade da mudança é objetivo da vida na Terra. E isso se dá pelo aprofundamento dos estudos, pelo aprofundamento do conhecimento evangélico, do conhecimento espírita, do conhecimento das leis que regem a nossa vida.
E continua o Espírito Verdade. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender ainda. Essa ideia de céu e inferno é coisa da nossa cabeça. Claro que não é da nossa cabeça desta encarnação. Não esqueçamos que nós somos espíritos milenares, que esta não é a primeira, não é a quinta, não é a 10ª encarnação na Terra. Estamos aqui há muito tempo. Nessas idas e vindas, passeando em cada encarnação pela diversidade de doutrinas religiosas do passado, fomos arquivando em nosso inconsciente esses conceitos que vazam do nosso inconsciente para o nosso consciente em forma de imagens que nos exigem temor. Mas nós já sabemos também pela doutrina espírita que não é pelo temor, não é pelo medo que nós vamos avançar na nossa construção espiritual. Não é pelo medo que nós vamos nos convencer do que é certo e do que é errado. O que vai gerar essa transformação é a consciência desperta, aquela consciência que nos incomoda, como falamos agora há pouco. Mas é só por intermédio desse incômodo que a consciência desperta nos gera, que nós podemos construir um ser melhor a cada dia. E nós podemos perceber isso em nós quando nos incomodamos com as inúmeras situações de desrespeito, de falta de amor, pelas inúmeras situações que vemos na nossa sociedade e que nos faz sentir verdadeiro asco diante de determinadas situações. Quando nós sentimos essa revolta interior com esse estado de coisas, isso indica que a nossa consciência começa a exigir de nós comportamentos diferentes daqueles que vemos em alguns ou até mesmo em nós mesmos. Quando nós começamos a nos sentir mal, significa o despertar da consciência. Antes, provavelmente, diante de tantas ignomínias que vemos na sociedade, talvez nós disséssemos: isso é normal, ninguém pode fazer nada por isso, eu não posso fazer nada contra isso. Quando nós começamos a nos sentir mal diante dessas coisas, é porque a nossa consciência já começou a latejar, já começou a despertar para o que é certo e o que é errado. E quando o errado começa a nos incomodar, é porque está no momento de começarmos a levantar bandeira para enfrentá-lo, primeiramente em nós, e depois, pelo nosso exemplo, a convencer os outros a também mudarem. E isso é construir o céu que queremos, não aquele céu circunscrito, mas o céu da nossa consciência. Na questão 1013, Kardec pergunta: que se deve entender por purgatório? Já vimos que o inferno não existe. Já vimos que o céu também, tal qual o inferno, é uma questão de consciência. E agora Kardec pergunta: que se deve entender por purgatório? E o Espírito Verdade responde: dores físicas e morais,
o tempo da expiação. Olha que coincidência. Agora há pouco, nós dizemos que de um lado por um lado estávamos tendendo para o inferno, de outro lado tendíamos para o céu, e no meio ficou o purgatório. Não é o que o Espírito Verdade nos diz? Entendemos por purgatório as dores físicas e morais. É o tempo da expiação. E o que é expiar? Dicionaristicamente, expiar significa reparar um erro, uma falta. Às vezes nós ouvimos que expiar é pagar os erros. Pagar talvez não caia bem este verbo, mas reparar. Mais um entendimento. Às vezes, alguns de nós podemos entender que os sofrimentos aqui na terra são castigos de Deus. Eu devo ter errado muito no passado e agora eu reencarnei aqui para pagar esses erros. Pagar por pagar não significa muito. Mas se nós entendermos que esse pagar, entre aspas, significa reparar o erro cometido, aí faz todo sentido. Aí a gente começa a entender por que aquele bebezinho tão lindo que nós tínhamos em casa, há 15, 16, 18 anos atrás, hoje, aos 18 anos de idade, nos tira o sono. O que é que eu fiz para Deus para merecer esse filho? Ou o que é que eu fiz para Deus para merecer esse marido? E é você que sabe, você que escolheu ele, lembra? Quando ele era jovenzinho, bonito, foi você que escolheu. Escolheu pela beleza, se deu mal, tá vendo? Por trás daquela beleza física da juventude, tem um espírito que exige de você agora débitos do passado. E agora, o que fazer? Esse casamento está me dando muita dor de cabeça. Vou largar de mão disso e vou arrumar outro. Cuidado, pode pegar um pior, da outra encarnação ainda que está na fila, esperando expiação. Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, de maneira poética até belíssima, a narração de Joana de Cusa, quando sofrendo com a convivência com o marido, procurou a Jesus para buscar uma orientação sobre aquela situação. Não aguentava mais tanto sofrimento. E Jesus lhe orienta: paciência, Joana. O teu marido é o mais necessitado nessa relação. Se te consorciar-te com ele, é porque a divindade te confiou a responsabilidade de ajudá-lo na sua transformação moral. Olha que responsabilidade Jesus coloca nos ombros já sofridos da Joana de Cusa. O Pai confiou a ti a responsabilidade de auxiliar esse irmão que não entende ainda a vida como tu entendes. Não te nega ao aconselhamento, ao exemplo, ao acompanhamento do teu companheiro. E Joana volta e continua a sua vida, apesar de todo o sofrimento que aquela união conjugal lhe causava. Hoje, quando vemos na nossa sociedade separações, relações conjugais tão frágeis, que não suportam a primeira prova da convivência entre dois,
Há de se pensar, quantos de nós não estamos transferindo para o futuro resgates que poderiam ser concluídos agora? E por razões várias, nós estamos nos rebelando diante das provas, diante das expiações, e algumas vezes exacerbando situações de erros passados, transformando-os em situações ainda mais melindrosas para o futuro. A doutrina espírita não condena a separação, não condena o divórcio, pelo contrário. No Evangelho, no capítulo dedicado à indissolubilidade do casamento, está bem claro ali a mensagem. Deus, que o homem não separe o que Deus juntou. E realmente, o homem não separa o que Deus juntou. Porque a lei humana separa tão somente o que os homens juntaram. Mas a junção de almas que se dá é pelo sentimento, é pelo amor que une e mantém os casais, as famílias, apesar de todas as atribulações que possam passar. Se as coisas estão se desfazendo tão facilmente, é provável que Deus não tenha juntado essas pessoas. Talvez tenham se juntado simplesmente pela atração física, talvez tenham apenas se juntado por interesses outros, por isso que a relação se torna frágil e se quebra aos primeiros embates da vida. Mas há que se pensar nessas situações. Continua o Espírito Verdade. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas, a resgatar essas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa. Purgar significa purificar. Então, a expiação nada mais é do que um período de purificação. Quando nós nos rebelamos contra isso, nós estancamos um processo de purificação e transferimos para o futuro, em condições provavelmente piores. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, caríssimos, 3 conceitos que talvez alguns de nós ainda tragamos do nosso passado precisam ser revistos imediatamente. Inferno. Inferno não é lugar físico. Inferno é estado de consciência. Muitos não esperam o desencarne para ir para o inferno, já vivem nele neste momento. O céu, da mesma forma, não nos espera como um ambiente onde seremos felizes para sempre. Só em Hollywood isso acontece. Porque o céu também é lugar de trabalho. E o terceiro conceito é o purgatório. Nós não vamos para o purgatório por uma razão muito simples.
nós estamos no purgatório. Purgar significa purificar. E a purificação se dá mediante os processos expiatórios. Como o nosso planeta é de provas e expiações, estamos purgando, nos purificando. Estamos expiando, estamos nos purificando. Daí a necessidade de atentarmos para os nossos momentos de revolta diante dos momentos de expiações ou de provas. Paciência, conceito que devemos desenvolver para melhor enfrentar os momentos de expiação. Paciência. E quando é que nós devemos utilizar dessa paciência? Quando é que nós devemos atentar para essas necessidades? Diuturnamente. O planeta é de expiações e provas 24 horas por dia. Não tem dia nem hora marcado para vivenciarmos expiações ou provas. Neste momento, podemos estar passando por uma expiação ou por uma prova. Talvez vocês me renegaram da encarnação passada e por isso são obrigados a me ouvir agora durante quase uma hora. É expiação para muita gente ter que ficar me ouvindo. Pode ser prova também, prova da paciência. Quem sabe algum de vocês não estão já agoniados com essa palestra, mas por educação não se levantam e vão embora. Ficam obrigados a me ouvir até o final, ainda tem mais 2 minutos. A todo momento somos postos a provas e expiações. Então atentemos para o nosso ambiente doméstico, um ambiente eivado de provas e expiações. Atentemos para o nosso ambiente de trabalho, onde a natureza nos aproxima daqueles com os quais precisamos nos dilapidar uns aos outros na construção de um ser mais purificado. Atentemos para os embates no próprio ambiente do centro, onde às vezes encontramos aquelas pessoas que nos exigem um pouco mais de paciência. Não existe lugar definido, nem hora definida para sermos provados e expiados. Daí a necessidade de nos observarmos o tempo todo. O trânsito, que ambiente maravilhoso para provas e expiações. Somos provados a todo momento. Atentemos para isso. Atentemos porque carregamos o rótulo de espíritas. E o sinônimo de espírita é cristão. E cristão é aquele que segue o Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Somos convidados a seguir os exemplos do Cristo. E aqui estamos para isso. Para provar a nossa responsabilidade diante deste rótulo que escolhemos. Para nos provar a responsabilidade diante da consciência desperta que nos exige mudança de comportamento diante da vida. E a consequência positiva de tudo isso é o céu que nos espera desde já na nossa consciência. O céu do dever cumprido, o céu da missão cumprida, o céu da consciência que aceita e cumpre as orientações de Jesus. Quero que fiquemos, não apenas hoje à noite, mas toda semana, quiçá o mês, pensando nisso. E a partir de agora, a cada momento de insatisfação que nos ponha à prova, lembremos disso. E não desperdicemos as oportunidades
de construir o céu que desejamos e merecemos, porque é isso que Jesus deseja para todos nós. Muita paz para todos, que Jesus continue a nos iluminar e a nos sustentar por intermédio dos inúmeros amigos desencarnados que nos acompanham, a conseguirmos sucesso diante das provas e das expiações desta vida. Muito obrigado.